Bom, a partir de agora a gente está gravando. Então, esse é o estudo do livro Paulo Estevão, Psicografia do Chico, livro ditado por Emmanuel. Esse aqui é o GEOD, que é o Grupo de Estudo das Obras Doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis, que acontece todas as terças. A gente começa às 10 para as 7, mais ou menos, né? 7 horas. E para quem acompanha pelas gravações, o nosso estudo fica lá na página do YouTube do Recanto Espírita Sol de Assis, tá? E aqui nós temos um grupo de participantes que me auxiliam na construção desse estudo, que é uma construção de todos. E deixa eu mudar aqui, tá? Recanto Espírita Sol de Assis, deixa eu colocar meu nome aqui. Meu nome é Elaine e eu sou só a facilitadora, porque o estudo é de todos, tá? Bom, eu trouxe um. Semana passada eu falei que hoje a gente ia vir para o estudo e a gente ia trazer nossas reflexões sobre o deserto, porque é o primeiro momento aqui, né, que a gente tem Gamaliel falando para Saulo que por conta de ter sentido seu coração tocado por essa nova mensagem, né? Esse novo evangelho que lhe foi trazido, ele sentiu a necessidade então de se afastar e que ele então iria para o deserto. E aí semana passada eu já falei, já tinha falado um pouquinho, mas falei que a gente ia abordar isso um pouco mais hoje. O que significa esse ir para o deserto? Que tem uma grande simbologia em toda a Bíblia, a gente pode falar, porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nós temos personagens que buscaram esse deserto. Nós temos até o povo inteiro, né, com Moisés passando por um deserto, é, buscando, né, a sua libertação. Isso tudo tem uma simbologia e um significado muito grande, muito profundo e que habita sem que a gente saiba o coração da grande maioria de nós que estamos aqui. Eu já passei, sei que vou passar por outros momentos de deserto, então é uma reflexão muito bonita. E aí, aproveitando que Gamaliel, tá, falou para Saulo que sentiu essa necessidade de ir para o deserto, nós vamos, então, falar hoje um pouquinho sobre esse deserto. Nós vamos ver depois, mais para frente, Saulo também indo para o deserto. E aí a gente vai voltar, vai revisitar, mas é bem mais para frente. A gente vai revisitar essas reflexões, esses pensamentos sobre o deserto. Mas hoje a gente já vai falar mais um pouquinho, tá? Bom, mas antes de entrar nessa reflexão sobre o deserto, vamos relembrar aqui que a gente viu semana passada. Eles estavam ali no Sinédrio, né, que é aquele grande corte dos judeus, onde eram julgados os casos, né? Se equivale mais ou menos ao que para a gente significa a Suprema Corte, o STF aqui, né, que é a grande corte de julgamento, é a última instância, como a gente costuma falar aqui, porque os pequenos casos eram julgados, né, às vezes, nas sinagogas, né? Mas os grandes casos e os mais importantes eram presididos ali no Sinédrio, pelo sumo sacerdote, e por quem representava ali o papel de juiz, que era designado para o caso, de acordo com o interesse do caso, com o envolvimento do caso. E para esse aqui era Saulo, que desde sempre tomou para ele esse encargo, né? Desde quando ele se sentiu ofendido pelo discurso de Estevão. Então, eles estavam ali reunidos, relembrando, tá? O que a gente já viu, isso a gente já viu. Eles estavam ali reunidos no Sinédrio e eles iriam iniciar o julgamento de Simão, Filipe e João. E Estevão ainda não, né? Mas nesse primeiro momento desses três. Gamaliel, então, chegou ali naquele momento, antes de iniciar a sessão,
conversou com o sumo sacerdote e depois ele chamou Saulo em particular. Como isso tudo aconteceu ali na frente de todos, todos ficaram meio apreensivos e percebendo toda aquela movimentação. Emmanuel deixa claro para a gente que, como eles já tinham percebido o envolvimento de Saulo com esse caso, como eles já conheciam Gamaliel, né? Já sabiam das tendências, já sabiam da natureza conciliatória, da natureza mais branda de Gamaliel. Então, eles começaram a perceber naquela movimentação ali o que estava se construindo. Mas Gamaliel chamou Saulo ali no canto e começou a falar com ele sobre o que iria acontecer. Então, isso tudo a gente viu semana passada. Ó, a gente parou, o último que a gente leu foi esse daqui, tá? Semana passada. O jovem doutor estava pálido, ouvindo tais conceitos que, a seu ver, eram positivo sinal de fraqueza. Mas será possível, disse admirado, que também vós tenhais lido o Evangelho dos Galileus? Estou a lê-lo, confirmou Gamaliel sem titubear, e pretendo meditar mais demoradamente os fenômenos que ocorrem em nosso tempo. Presinto grandes transformações em toda parte. Tenciono retirar-me da vida pública em breves dias, a fim de tomar o caminho do deserto. É claro, porém, que estas minhas palavras devem ser guardadas por ti em penhor de mútua confiança. Ele está pedindo para Saulo guardar ali com ele essa revelação de que Gamaliel está fazendo, de que ele iria se retirar para o deserto, para meditar um pouco mais sobre esse evangelho dos Galileus. E aí a gente termina. Semana passada. Essa semana a gente começa daqui, tá? Sumamente impressionado, o moço de Tarso não sabia o que responder. Ficou impressionado com o que Gamaliel estava colocando ali para ele. Porque Gamaliel se retirar do ofício dele como um grande rabino, né, um grande rabã ali, ir para o deserto e, sobretudo, para estudar o Evangelho dos Galileus, como eles estavam chamando, isso para ele era impressionante demais, era muito forte, né? O mestre, porém, como se lhe adivinhasse o pensamento, acrescentou. O mestre aqui é Gamaliel, tá? Que era mestre de Saulo. Não me suponhas mentalmente debilitado. A velhice no corpo não me apagou a capacidade de pensar e discernir por mim mesmo. Compreendo o escândalo que se levantaria em Jerusalém se um rabino do Sinédrio modificasse publicamente as convicções mais íntimas. Ou seja, ele sabia, né? Ele não queria criar esse grande alvoroço, porque ele sabia o que isso representaria no Sinédrio, né? Essa grande confusão que seria imposta ali, se ele, um grande rabino, modificasse os seus pensamentos e ratificasse, né? Assinasse ali embaixo dessa nova doutrina que eles estavam recebendo, no dizer deles, né? Mas é preciso convir que estou falando a um filho espiritual. E expondo sinceramente o meu ponto de vista, faço tão só para defender homens generosos e justos de uma sentença iníqua e indevida. Vossa revelação, exclamou Saulo de Roldão, decepciona-me profundamente. E aí, Gamaliel continua: conheces-me de menino e sabes que o homem sincero não se poderá preocupar com os que o elogiem ou lamentem no cumprimento de um sagrado dever. E, imprimindo carinhoso acento à voz, acentuava solícito: não me faças ir contigo nesta assembleia, aos debates públicos escandalosos e atentatórios da afeição amorosa que toda a verdade deve trazer consigo.
Libertarás estes homens em atenção ao nosso passado de mútuo entendimento. Então, Gamaliel está fazendo um pedido ali para Saulo, primeiro para não forçar ele a acompanhá-lo, porque se ele não aceitasse, ele iria acompanhar e ele iria se contrapor a Saulo ali na sessão do Sinédrio. E isso também seria um grande, assim, um acontecimento de grande exclamação para todo mundo. O próprio Saulo, que todos sabem que era mestre de... O próprio Gamaliel, que todos sabem que era mestre de Saulo, se colocando contra ele em defesa dos galileus. Então, Gamaliel está falando para ele, não me faças isso. Libertarás estes homens em atenção ao nosso passado de mútuo entendimento. É só o que te peço. Deixa-os em paz, por amor aos nossos laços afetivos. Daqui a alguns dias não precisarás conceder mais coisa alguma ao velho mestre. Serás meu substituto neste cenáculo, porquanto tenciono abandonar a cidade em breves dias. Então, anunciou ali para Saulo o que para Saulo já era muito esperado, né? Ocupar um lugar de tanta importância no Sinédrio. E como Saulo hesitava, se ele continuou: não precisarás refletir muito tempo. O sumo sacerdote está ciente de que eu pediria a tua clemência para os prisioneiros. Mas e a minha autoridade? Interrogou o rapaz com orgulho. Como conciliar a indulgência com a necessidade de reprimir o mal? E aí eu faço uma pausa aqui. Eu já perdi as contas, o Amaro está aí. Não sei se ele também já perdeu as contas, mas eu já perdi as contas até aqui. E coloco essa como mais uma chance ou chamado ou possibilidade de despertar que mais uma vez Saulo está tendo, né? Na nossa língua comum, um tete a tete ali com seu mestre, lembrando a ele, né, da bondade, da caridade, é, da empatia com aqueles que só estavam acolhendo, né, os seus irmãos de raça, aqueles desvalidos da sociedade. Mais uma vez, Saulo está sendo ali chamado, mais uma vez lhe está sendo dada a oportunidade de raciocinar, de refletir, mas a palavrinha que Emmanuel muito bem coloca aqui, o orgulho e a vaidade, como sempre, são aquelas pedrinhas que constroem os muros que cercam toda a potência de amor do nosso coração. E mais uma vez, o orgulho tomando conta do coração de Saulo não deixa ele perceber a grande oportunidade que ele está tendo mais uma vez de despertar. Toda autoridade é de Deus. Olha o que Gamaliel coloca para ele, a humildade, né, de um grande rabino falando para ele: meu filho, a autoridade que você está se impondo não é nada. A grande autoridade é de Deus. A nossa autoridade aqui na Terra é passageira e transitória. E quando a gente tem essa autoridade sem utilizá-la com os instrumentos do amor, não é autoridade nenhuma. Nós somos simples instrumentos, meu filho. Olha que lucidez, né? Ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante. Ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante. Nossa sociedade, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro constrói tanto nas nossas crianças, nós construímos nas nossas crianças justamente o contrário, né? A gente teve um estudo nosso aqui, que até o André comentou, que eu não sei se teve mais alguém que comentou, que, que a gente às vezes, né, ensina o filho que não pode apanhar na rua, não pode brigar, que se voltar para casa assim ou assado e depois de uma briga ainda vai apanhar em casa, né? E aí a gente vai construindo esse pensamento tóxico, de que tem que ser forte, de que não pode brigar,
Perdão, nem pensar, né? Tolerância menos ainda, e aí a gente está nessa sociedade que ainda se encontra doente, né? Que ainda se encontra muito agressiva, muito reativa a tudo, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês estão acompanhando as notícias aqui do Rio. Nossa, é muita coisa acontecendo. A violência aqui tá demais, gente. Meu Deus. Tem que ter muita força, muita fé, muita perseverança toda vez que a gente vê algumas notícias, porque a nossa sociedade está assim, está muito pesada, né? É, Ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante. Ninguém. Está muito difícil das pessoas conseguirem, né? Quando... Elaine, Fala, meu amor, fala. então, você falando aí, né? E eu lembrei, o André já comentou algumas vezes, várias vezes, que nós educamos para competir, nós não educamos para, sabe, para ser amigo, para ajudar um ao outro, nas escolas, em casa. Nós somos criados e criamos nossos filhos para competir, para nunca perder. Competição. Quem é o melhor? Quem venceu? Quem tirou a melhor nota? Quem fez o melhor? Aí que começa, aí está a raiz, sabe? Aí está a raiz, a gema de todo. Ex- Porque nós já criamos, fomos criados e continuamos criando para competir, ser o melhor. Em tudo que você pode pensar, a gente sempre quer competir de ser o melhor. No mínimo, igual, perder nunca. Então, Exatamente, aí onde Ana. começa. O André já fez vários e vários e vários comentários a respeito disso, e olha que é verdade. Mas aqui, voltando para o estudo, sabe, quando o Gamaliel falou, não me force aí nessa, né, lá no, no junto lá, falar com todo mundo. Ali pesou, ao mesmo tempo que ele falou, não me force, e esse é o último pedido que eu estou lhe fazendo, porque você vai me substituir, você sentiu ali? Ali foi um pedido mais do que uma ordem. Ou você decide, ou você me deixa aí. Eu vou falar o que tem que ser falado, vou sair e vamos ver até onde você vai conseguir me substituir. Eu largando já, me aposentando já, deixando já essa base para você se equilibrar. A fala Sim, ali do Gamaliel foi decisiva, sabe? Ali naquela fala. Quando sim. ele falou, não me force aí, por favor. Sim, até porque Gamaliel deixou claro que, se preciso, ele iria participar e ele ia pedir, né, voz e ia falar em favor dos presos, né, dos galileus. Então, sim, foi bem. É que a gente, é o que eu falo, a gente não consegue alcançar essa situação toda, né? De estar ali no Sinédrio, de estar com Gamaliel, de estar com os mais importantes ali reunidos, né? O que significava isso para eles, o que significava essa sessão propriamente, porque essa situação a gente viu nas páginas anteriores, que desde a prisão de Pedro, o que que isso significou ali em Jerusalém, né? Um grande rebuliço, as perseguições, pessoas da sociedade que nem eram da casa do caminho, mas pessoas da sociedade da época que tinham se afeiçoado, tinham saído da cidade já. Então, era uma situação gigantesca que foi criada ali. É que numa simples leitura a gente não consegue alcançar, infelizmente, né? Todo o clamor que isso estava acontecendo ali no Sinédrio nesse momento. E Uhum. essa colocação de Gamaliel para Saulo é uma colocação muito forte, porque ele tinha uma representatividade muito grande ali dentro. E ele era o mestre de Saulo, né? Então, é muito significativo esse pedido que ele está fazendo, e mais significativo ali dentro do coração de Saulo, nesse momento, também devia estar um turbilhão de emoções. Porque, além de Gamaliel ter falado para ele que estava se debruçando sobre os novos ensinos, né, sobre esse evangelho, que evangelho significa boa nova, né, uma mensagem, uma nova mensagem,
além de Gamaliel ter falado isso para ele, que já causou uma grande impressão nele, Gamaliel estava anunciando para ele a sua partida, né, que ele estava deixando o Sinédrio naquele momento. E isso também foi um momento muito importante, né? E ele estava ali no auge, né, da sua imposição como um grande doutor da lei. Para ele ia se consagrar ali, né, um grande doutor da lei com toda a forma como ele conduziu esse caso, né? Como o Nicolas falou semana passada, a forma como ele conduziu, a gente também não consegue imaginar de uma simples leitura, mas era tudo muito uma construção muito grandiosa, né? Uma arquitetura ali de atos, de procedimentos que ele construiu, que ele direcionou, ele juntou o Sinédrio com a direção de Roma, né? A gente viu que eles foram ali, que ele foi no representante de Roma e pediu também ajuda e auxílio. Então, ele estava ali na grande condução de um grande caso, ele estava muito em evidência, né? E isso tudo era de uma importância muito grande, estavam tudo ali voltado para ele. Então, esse era um momento muito decisivo ali para ele. Então, ele estava, com certeza, o coração dele estava ali cheio de emoções nesse momento. E um momento ali que ele teve que tomar essa decisão na hora, né? Recebendo a mensagem ali, sendo chamada aí nesse tete-a-tete com Gamaliel, todo mundo olhando. Emmanuel fala isso aqui, todo mundo olhando, enfim. Momento de grande tensão ali para eles. Ou seja, em duas palavras, baixa a tua bola, vê o que você vai fazer agora, porque você vai ser agora, né, o meu substituto, mas o pedido que eu te faço é esse. Mas se eu tiver que ir lá, eu vou ter que falar o que eu sinto, falar a verdade. Aí quer dizer, ele teve que, na hora ali, fazer a reflexão e tomar a decisão. Ele, como você falou, tá? É um chamado, não é? Mais um Mais um chamado que chamado. ele teve, porque o Gamaliel, além de ser seu mestre, era como se fosse o seu pai. Viu? Quando ele falou, você me conhece, eu conheço você desde menino e tu me conheces, não é? Sabe quem eu sou. Então, ele conhece o Saulo desde que o Saulo era criança, menino. Sim, desde os 12 anos, que é 12 anos. a idade que eles começam. Então, Quem tem condições. além de um mestre, um instrutor, ali um amor fraterno ali, sabe, de pai e filho. Então, ali tudo naquela hora foi, imagina a cabeça do Saulo, de tudo. Tá lendo o Evangelho, tá saindo e tá pedindo para me soltar. Uma das maiores conquistas, né, que eu vou me consagrar, agora tá pedindo para me deixar. Imagina, tadinho do Exatamente. Saulo, dá até pena. É um grande momento. Ó, a Eliane colocou aqui no chat, colocar que ela colocou aqui, ó. Acredito que. Ah, tá falando sobre o deserto. Vamos falar, Eliane, sobre o deserto, mas deixa eu ler o que você já colocou aqui, ó. Acredito que ir para o deserto é ir ao encontro de Deus, pois ele é nossa direção. Pois lá Deus nos coloca provas, a fim de nos aperfeiçoar. Muito bom, Eliane. É isso mesmo, a gente vai falar mais para frente. O André colocou aqui, ó, a Montessori, adoro essa colocação da Montessori, ó. As pessoas educam para a competição, e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários um com os outros, nesse dia estaremos a educar para a paz. É perfeito isso que ela falou. E na introdução do livro, O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, na tradução ficou O Problema do Ser, do Destino e da Dor, mas na origem é O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Ele fala exatamente sobre isso também, né? Ele fala sobre isso e fala um pouco mais. Ele fala que esse padrão de educação, que educa para competir, ele não prepara o espírito para a dor. Por quê? Quando você prepara para competir, todos vão ser vitoriosos? Impossível, né? Impossível você ter um pódio com o primeiro lugar para todo mundo. Então, alguns vão conseguir e outros não. E a Ô, dor, doutor,
A dor. Umbutu. Sabe o que é Umbutu? Ah, Sabe o que é sim, Bia, é Umbutu? sim, Umbutu, sim, exatamente. Sim. É quando as crianças correm todas juntas de mão dadas para pegar o cesto de frutas. Porque o homem disse que quem chegasse primeiro no cesto ganharia as frutas. Aí as crianças, e os meus amiguinhos não vão ganhar as frutas? Aí eles deram as mãos e correram até o cesto juntos e todos comeram a fruta. As É, frutas. E todos foram vencedores. é. Ubuntu. O Esse é Umbutu, a ideologia sul-africana. que quer dizer, se todos são, eu sou, né? Se faltar um, eu não sou. Então, é a filosofia de todos juntos, justamente. Isso. A dor vai chegar para todos, Leon Denis fala, né? E quando você não prepara para a dor, na verdade, deveria preparar para a dor, para o fracasso, para a não vitória também, né? Porque o momento que a dor chegar, o coração não está preparado. Preparar para perder também, saber ensinar as crianças a perder, sabe? Porque nem, não se ganha sempre. Então, temos que. Ó, a gente não perdeu, nós só deixamos de conquistar agora, mas no futuro. E se preparar sim, porque é preparar a criança. Temos que não é preparar só para vencer. Como você falou, prepara só para vencer, a gente não prepara para dor, para decepção, porque é um vencedor. Quer dizer, quando perde a decepção de quem falou que ele era tinha que vencer, já começa ali. Ah, você só presta para perder, olha o que eu investi, olha o que eu te falei, você não fez o que eu te falei. Primeiro a criticar é exatamente aquele, o pai, a mãe, os irmãos. Aí como é que fica essa criança? Exatamente. É É, até uma dor. é maravilhosa. Só, olha, só essa introdução, o livro, né? O livro do Leon Denis, quem não Sim. conhece, leiam, porque é maravilhoso, né? O problema do ser do destino da dor. Ele fala das potencialidades da alma, muito bom. Mas só esse capítulo, se não puder ler o livro, lê só a introdução do livro, que já é maravilhosa. Ó, e aí a Eliane colocou aqui também sobre o orgulho. Ó, infelizmente, é o orgulho, o egoísmo fala mais alto, são nossas imperfeições, mas estamos trabalhando para vencermos essas chagas. É fácil? Não, mas é possível. É o nosso trabalhinho, né? A Luciana chegou. Boa noite, querida. Bom, e aí ele fala assim, ó. Quanto à providência mais digna cabível no caso, é conceder liberdade a todos eles. E aí Saulo se surpreende. Ele fala, para todos? Perguntou Saulo num gesto de grande admiração. Como não? Confirmou o venerável doutor da lei. Pedro, ele começa a advogar, né, ali a favor deles. Pedro é um homem generoso. Felipe é um pai de família extremamente dedicado ao cumprimento de seus deveres. João é um moço simples. E Estevão se consagrou aos pobres. E aí Saulo fala assim: tá, tudo bem. Interrompeu o moço Tarcente. Concordo com a libertação dos três primeiros, com uma condição: por serem casados, Pedro e Felipe poderão continuar em Jerusalém, restringindo suas atividades ao socorro dos doentes e necessitados. Ou seja, nada de estudo ou manifestação sobre o evangelho, sobre os ensinos dos galileus. João será banido, mas Estevão deverá sofrer a sentença decisiva. Já propus publicamente a lapidação e não vejo motivos para transigir, mesmo porque, para escarmento, pelo menos um dos discípulos do carpinteiro deve morrer. Ou seja, para servir de exemplo, pelo menos um deve morrer. Uma criança como eu. Ana tá falando? Ah, não, tá só vazando o microfone. Tá. Então, de Estevão ele não abre mão. De Pedro e de Filipe,
e de João ele abriu mão. Pedro e Filipe ele até permitiu que continuassem em Jerusalém. João não. João ele decretou o banimento dele, né? Tem que sair, tem que abandonar a cidade. Mas Estevão ele não abre mão, porque na verdade Estevão é que era o grande foco dele, né? Foi quem de fato ali mexeu com o seu brilho, com a sua vaidade mais íntima. Gamaliel compreendeu a força daquela resolução pela veemência das palavras que traduzia. Saulo deixara bem claro que não transigiria quanto ao taumaturgo. O velho rabino não insistiu. Tem que saber a hora, né, de parar. Aonde ele pode ir, aonde ele não vai conseguir mais ir. Para evitar um escândalo, entendeu que Estevão pagaria com o sacrifício. Aliás, considerando o temperamento voluntarioso do ex-discípulo, né, de Saulo, ele conhecia o temperamento do seu discípulo, a quem a cidade havia conferido atribuições tão vastas, né? Olha o peso que Saulo ganhou na condução desse caso. A quem a cidade havia conferido atribuição tão vasta, já não era pouco obter clemência para os 3 homens justos consagrados ao bem comum. Então, Gamaliel ali analisou as circunstâncias com um pesar grande por Estevão, mas já feliz. Desculpa, garganta. Desculpa, amores, a garganta tá falhando. Aliás, considerando o temperamento voluntarioso do ex-discípulo, a quem a cidade havia conferido atribuições tão vastas, já não era pouco obter clemência para os 3 homens justos consagrados ao bem comum. Compreendendo a situação, acentuou o respeitável rabino. Pois bem, que assim seja. Acho que aqui terminou, né? Não, aqui. E com um sorriso de bondade, deixou o moço algo preocupado e perplexo. Estou lendo aqui que a Eliane colocou aqui, isso mesmo, Ana, entender que faz parte perder e ganhar, tudo é aprendizado. Exatamente. Daí a instantes, com surpresa geral da Assembleia, Saulo de Tarso, da tribuna, subiu à tribuna, então, né, e propunha a libertação de Pedro e Filipe, o banimento de João, e reiterava o pedido de apedrejamento de Estevão, por considerá-lo o mais perigoso dos elementos do caminho. As autoridades do Sinédrio, apreciando os alvitres com satisfação por saberem que a medida agradaria a turba numerosa, olha o que conduzia, né? O que conduzia o coração desses homens. O que conduz ainda os nossos corações, né? É o reflexo ainda da nossa sociedade. As autoridades do Sinédrio, apreciando os alvitres com satisfação por saberem que a medida agradaria a turba numerosa, afirmaram seu unânime consentimento, e a morte de Estevão foi aprazada para 1 semana depois, convidando Saulo, os amigos, para a triste cerimônia pública a que ele próprio haveria de presidir. E aqui a gente consegue, né, terminar o capítulo 7. Antes da gente trazer trazer aqui para os nossos comentários, nossas reflexões, para a gente encerrar esse capítulo com esse pensamento sobre o deserto, né? Esse grande deserto que toda essa situação trouxe para o coração de Gamaliel, sobretudo,
um homem que, tendo a bondade ali dentro do seu espírito, conseguiu se sentir tocado, perceber o que estava acontecendo com seu olhar mais espiritual do que humano. Antes da gente entrar, alguém quer fazer alguma colocação aqui? André, meu amiguinho, você está muito quietinho. Nicolas, pode falar. Eu tava dando uma lida aqui no capítulo 7. Eu tentei estudar essa semana, mas só consegui ler aqui agora. Foi até bom, fui escutando vocês comentarem, fui lendo o capítulo 7. E tem uma coisa que eu acho muito bonita e que tem muito a ver com essa reflexão do deserto. Quando a gente vai lendo esse capítulo 7, eu vejo uma movimentação de dois corações que são observados com muita atenção pelo Emmanuel, que é tanto o Gamaliel quanto o Paulo. E é interessante que os dois têm temperamentos muito parecidos, na verdade, se a gente olhar bem, por uma característica que eu acho que é marcante em ambos e que Emmanuel destaca bem no texto, que é a sinceridade. Tanto Gamaliel quanto Paulo, eles são muito sinceros. Eu acho isso muito interessante. Se a gente lê com muita atenção, a gente percebe que muito de Paulo advém de Gamaliel. A sinceridade, até a própria capacidade de articulação que ele apresenta, ele aprendeu com Gamaliel. Tanto que Paulo faz toda essa estrutura, essa infraestrutura de perseguição aos cristãos. E o Gamaliel, antes de conversar com o Paulo, ele já tinha acertado com o sumo sacerdote que ele ia pedir a libertação dos três, dos quatro, na verdade. Então a gente observa que, na verdade, o Paulo é uma cria do Gamaliel. Ele é um Gamalielzinho em potencial. Ele é um Gamalielzinho ali em potencial. E aí eu fiquei pensando, mas se são tão parecidos, por que que o Saulo comete uma atrocidade desse tamanho? E aí que eu acho interessante, os movimentos que o Emmanuel mostra, que os dois são opostos. O Saulo, ainda Saulo, entra num movimento de se misturar com a multidão, de se misturar com o caos. Ele gosta do caos, ele quer tocar o caos. O Gamaliel é o contrário. Ele observa o burburinho e o primeiro movimento dele é se aquietar e de se conectar. Ele visita a casa do caminho. Ele vai ver com os próprios olhos, que ele pensa, por que que isso está causando tanto burburinho? Deixa eu conhecer esse pessoal. E depois ele percebe que não, eles merecem a liberdade, a causa deles é justa. E aí, percebendo o turbilhão em torno, acho bonito que então ele chama o Saulo num segundo movimento de isolamento. Ele não conversa com o Saulo na frente de todo mundo. Ele chama ele para o canto. E ele tem um respeito extraordinário pela natureza do Saulo. Ele não violenta o Saulo. Ele sabe que ele vai até um certo ponto. Tanto que no final ele sabe que ele não ia conseguir tirar o Estevão das garras dele, mas ele consegue tirar os outros três. Então eu acho muito interessante esse elemento. A gente estuda muito isso nos estudos do Mildinho, né? Do movimento do espírito de sair da multidão, passar para o discipulado, depois para o apostolado, esses movimentos do espírito. E a gente vê que o Saulo está multidão aqui, né? Por mais inteligente, por mais sensível, por mais sábio, ele é muito multidão aqui, ele está no povão. E aos poucos, né, a gente vai observar ao longo da trajetória do livro que ele vai aprendendo aos poucos a lidar bem com essa herança do Gamaliel. Porque, no fundo, a gente sabe disso quando a gente estuda história, que o grande estruturador do cristianismo, como a gente conhece, é Paulo. E com certeza foi sobre as pegadas da mentoria espiritual de Estevão, que é brilhante, né? A gente observa que os dois discursos do Estevão nesse livro é material para o Paulo fazer o resto das pregações dele, mas também tem essa base humana do Gamaliel, ele que vai organizar, ele que vai saber como abordar as sinagogas, como fundar as casas do caminho ao longo das cidades. Muito disso, com certeza, ele aprendeu com seu mestre, Gamaliel. Então, eu acho muito bonito esses movimentos. E o que eu acho que mais me chamou a atenção, porque eu não tinha percebido até hoje, é esse elemento de ambos, que é a sinceridade. Ambos são muito sinceros. E isso é até uma forma de lidar com aquela fala que está no Evangelho, que é os puros de coração. O puro de coração no entendimento hebraico, isso é um comentário do livro A Bíblia do Peregrino, é que o puro de coração não é um coração sem pecado, é um coração sincero. O coração que é sincero, ele se contata com Deus. E em contato com Deus, ele se regenera dos seus defeitos,
ele se só ergue dia a dia, mas isso nasce da sinceridade mais pura. Acho que são Muito, alguns pontos assim que eu gosto no muito texto. bom, amigo. Você me fez lembrar duas coisas. Estou tentando achar aqui, mas eu não vou achar no Boa Nova, quando Jesus fala que veio, que ele precisa de corações puros e sinceros, né? Lembra disso? Lá no Boa Nova tem uma Eu acho que fala. é os discípulos, né, no comecinho, Discípulos, eu acho. tentei ver aqui, eu estava justamente aqui no capítulo 5 do discípulo. Busco corações simples e sinceros, né? É a fala de Jesus. Justamente é o que ele queria, né? Era o que ele buscava, né? O coração simples e sincero, né? A sinceridade e a pureza de coração. E muito bem observado, você falar isso, Gamaliel e Saulo aqui, eles estão de fato colocando toda a sua sinceridade ali nas suas colocações. O ponto de encontro deles, né, nesse momento é a sinceridade. E interessante, você falou também que a construção toda que Paulo vai fazer depois, certamente ele traz como herança os ensinos de Gamaliel. E ele vai em busca de Gamaliel depois no deserto, né? Ele vai lá em busca do mestre, justamente para. Primeiro, para ele se sente na obrigação, né, de ir encontrar o mestre e falar também que ele também hoje era um homem tocado e como se fosse ali pedir uma bênção, né, para o grande mestre que nesse momento aqui, nesse grande momento de rompimento, ele largou para trás. É muito bonito. Esse movimento que você falou, de você que Gamaliel consegue sair da multidão e Saulo ainda não consegue, isso é um ensinamento grandioso para nós nos dias das nossas vidas. Muitos, né? A gente saiu agora sem entrar em minúcias ou em pequenas discussões sobre isso, que não vale a pena, mas a gente saiu de um grande momento onde a gente viu um burburinho, né? Um afrontar muito grande na nossa sociedade, do ponto de vista político, e a gente via muito isso, as pessoas não conseguiam se destacar dos grandes movimentos e pensar sozinhas, né? Elas parece que elas eram levadas por aquilo ali e pensavam por elas, né? Então, é um grande instrumento, uma grande ferramenta quando a gente consegue fazer isso, quando a gente se vê, de repente, no meio de um grande turbilhão, e aí a gente, não, peraí, deixa eu sair disso aqui, deixa eu buscar o meu entendimento, deixa eu buscar as minhas fontes, deixa eu buscar as minhas origens aqui, para eu ver o que que eu acho disso, né? Eu me recordo que há muito, mas muito, isso é coisa de muito tempo, tá? Isso não é agora, desse momento, não. Já faz um tempo já. Quando começou a se falar sobre ideologia de gênero, não sei o quê, quando isso surgiu, quando essa palavra surgiu, e surgiu no meio da educação, né? Aquilo me causou uma estranheza. Eu falei assim, gente, de onde tiraram isso? Que eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Ideologia de gênero, de onde saiu isso? Essa guerra toda sobre isso que eu nunca ouvi falar. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar para saber de onde que tinha saído aquilo, para eu poder saber o que que eu achava daquilo, né? Porque era bombardeada de um lado sobre umas opiniões, era bombardeada de outro de outras opiniões, mas eu mesmo não sabia o que eu achava, porque eu não sabia qual era a origem daquilo. E aí eu fui, pesquisei, demorou, viu? Porque é tanto, até você escavar tudo e achar a fonte de onde aquilo saiu, quando eu encontrei, eu falei, gente, eu não acredito. Se todo mundo que está fazendo esse debate lesse esse documento que deu a origem a tudo isso, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria não ia falar o que fala, né? Tanto para um lado como para o outro, para todos os lados, né? Porque a origem disso foi um documento que o Ministério da Educação tem que ter de tempo em tempo, que são as diretrizes educacionais. E essa palavra surgia lá com uma explicação simplíssima de uma coisa que não é nada do que dizem. Só que pegaram a palavra isolada e foram construindo monstros e monstros em volta daquilo, e aí tem isso tudo na sociedade que a gente tem como o dia de hoje, né?
mas na origem, está lá na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a modificação de um pensamento, porque na sociedade, né, sobretudo nas escolas, começaram a surgir comportamento de crianças, que a gente está vendo aí, quem estuda, né, que as professores começaram a ter dificuldade de lidar com aquilo. Então, eles instituíram que eles iam ter que ter treinamento, eles iam ter que ter estudo para entender o que era aquilo ali naquelas crianças e começar a entender, não estava sendo construído nada, traçado nada, mas foi feito uma grande discussão sobre isso. Mas, bom, isso não é o ponto. É você conseguir se destacar do grande movimento, né? Como você está falando, que Saulo não conseguiu, mas Gamaliel conseguiu, limpar seu coração de todo o preconceito, limpar seu coração de todo o pensamento exterior que não é seu e analisar isento, né? Com olhar isento. Analisar ali você sozinho, e foi isso que ele conseguiu fazer. Mas eu acho que para isso você precisa ter o coração já limpo de muita coisa, né? Principalmente, como a gente está falando aqui, orgulho, vaidade, às vezes insegurança, né? E Saulo estava ali no auge da sua juventude, com todo esse orgulho borbulhando, com toda essa vaidade borbulhando. Então, ele, de fato, nesse momento aqui, foi muito mais forte do que ele não conseguiu. E Gamaliel conseguiu. Falei pra caramba, hein? Ó, para falar sobre... André, tudo bem com você, meu amor? Tudo bem. Não, tá indo bem. Hã? Tá bom, tá indo bom. Mas no deserto você não vai ficar quieto, não, você vai falar, viu? Deixa eu ver Tá aqui. bom. Ah. Ó, a Ana colocou, sem Estevão e Abigail, Paulo não existiria, né? Não, não existiria. Sem Estevão e... Então, nós vamos ter momentos aqui onde Estevão, já do plano espiritual, né, e Abigail são os grandes condutores ali, os grandes amparos espirituais de Saulo. Isso é muito bonito. Luciana colocou, eu vejo Gamaliel como um mentor espiritual de Saulo. Ele é um grande construtor, né? Como o Nicolas falou. Ele é o grande orientador e construtor de Saulo. Saulo foi estudar com ele quando tinha 12 anos. Aqui, Saulo já tinha... Mas não para dar um stop no Paulo, no Saulo, não ia ter Paulo, não. Nem que Estevão e Abigail quisessem lá do plano espiritual transformar ele. Porque ele estava indo atrás de outro cristão. E Jesus teve que parar ele na estrada e tornar ele cego para ele se transformar em Paulo. Para É, acordar ele, para ele ser o que ele é. deu um grande chamado, né? Ó, Saulo foi forjado a muitas mãos, André colocou aqui. Luciana colocou assim, ó, o mal da sociedade é que as pessoas não pesquisam as fontes, copiam e colam discursos prontos, olham tudo por um único viés. Daí vem exatamente a polarização das coisas, a ideologia é uma delas, sim, certamente. Tudo e muitas, né? Muitas, e para todos os lados, viu? Eu não defendo lado nenhum. Eu defendo tudo que não busca na origem a sua razão de ser. E é exatamente isso que você colocou. A gente precisa olhar, a gente estava falando sobre isso ontem, teve o estudo do Encontro no Recanto, né, que é no palestra no Recanto Espírita Sol de Assis, e o palestrante estava falando sobre isso, sobre a mudança de hábitos. E numa dessas situações sobre mudanças de hábitos, uma delas é essa, a gente parar de olhar as situações com o pensamento, com a cabeça do outro, a gente conseguir olhar com a nossa cabeça, com os nossos valores, com os nossos pensamentos, né? E aí construir a nossa razão, não tomar pronta a razão do outro. Exatamente. Cadê o Brito? Tá aí, não? Tá aqui o Amado. Poxa, não consegui participar do estudo que o Amado fez, junto com a Alana, né? Junto com a Luciana Mudo, perdeu a também. língua. Estou aqui, pessoal. Estou aqui, estou escutando vocês. Está muito bom aí as colocações. Excelente, né? Excelente. A gente vê aí, posso falar um pouquinho? Claro.
A gente vê aí, não é? O mestre com o aluno, né? Esse encontro aí, e o aluno querendo ser mais do que o mestre, né? E é sempre assim, né? Quando a gente é criança também, a gente quer saber mais do que os nossos pais, né? E a gente está sempre aí quebrando a cara. Eu tenho vários exemplos na minha vida mesmo que foi assim, não é? A adolescência que a gente vai por um caminho achando que sabe mais do que os pais, e os pais pela experiência. Aí o que vale aí no Gamaliel, né? É a experiência, não é, gente? O Gamaliel, sábio, sábio. Olha, ele querendo, né, que o Saulo fizesse algo, mas ao mesmo tempo ele elogiava o Saulo, né? Ele elogiava, ele não tentava atingir de maneira alguma o orgulho dele, né? E quando ele propõe, né, ele diz, olha, já na semana passada, ele dizia, eu sinto assim, né, que grandes transformações vai acontecer em toda parte, né? Veja a experiência de uma pessoa que já tem muito conhecimento, né? E quando vê um fato, já tem uma visão do que aquele fato vai acarretar no futuro, né? Aí, nesse diálogo, né, ele já sente o que é que Saulo está pensando dele, né? E diz assim, olha, não me suponhas mentalmente debilitado, porque ele já pressente, né? Ele já pressente o que é que Saulo está. É a sabedoria, né, da experiência de vida, né? Mas aí ele diz assim, olha, não me faças ir contigo, né, para essa assembleia, porque nós vamos entrar em atrito ali, não vai ser saudável, né? E ele diz assim, olha, aí ele fala dos laços afetivos que unem os dois, não é? Ele já começa a colocar aquilo que une os dois, né? E diz assim, olha, serás meu substituto, né? E como é que você quer chegar lá, né? Você vai me substituir, quer chegar lá dessa forma, né? Entrando no embate comigo ali publicamente, né? Não vai ser legal para você, né? Mas aí entra o nosso grande inimigo, né? O grande inimigo da humanidade, né? O orgulho, né? Aí Saulo pergunta assim: e a minha autoridade? Olha, mais uma vez a sabedoria, não é, de Gamaliel responde a ele: olha, toda a autoridade é de Deus, né? Veja como ele é sábio, né? E diz mais, né? Nós somos simples instrumentos, né? E a gente está tão acostumado a escutar isso dentro da doutrina espírita, né? Realmente, somos instrumentos, né? É, Total. aí ele diz uma frase que é muito interessante, né? Ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante, não é? Então, veja que coisa, né? Mas aí o Saulo vai dizer, né? Olha, tudo bem, eu cedo, mas não vou ceder 100% não, né? Aí vai ser demais, né? Aí meu orgulho vai estar altamente ferido, né? Aí ele impõe a condição, né? Que é uma condição que se não tivesse, o Gamaliel não tivesse aceitado, talvez a gente nem tivesse aqui estudando esse livro. Talvez esse livro nem existisse, não é? O Saulo iria existir, eu acho que sim, mas talvez tomasse um caminho diferente, mas ele iria existir um dia, né? Porque ele seria esse grande instrumento também, né, de levar a mensagem do Cristo, né? Então, com certeza ele iria, né? E aí ele, já no final do capítulo, diz assim, olha, as autoridades do Sinédrio, né? Veja que as autoridades, eles pressentiam, veja, aquela turba que estava toda ali reunida, queriam a liberdade, né? E se fossem condenados, isso iria trazer problemas, né? Então, eles até, assim, respiraram, né? Quando ele disse, olha, tudo bem, eu vou libertar esses três aqui, mas esse aqui não, não é? Aí as autoridades disseram, olha, eu acho que a gente evitou um grande problema aqui para a gente, né? Aí, olha, com satisfação por saber que a medida agradaria a turba que estava lá fora, né? Ninguém queria ver aqueles três condenados, né? Então, esse embate muito interessante, né? Muito interessante entre o mestre e o aluno, que a gente observa aí, e como é bom ver a experiência, né? De alguém que viveu uma existência já está no seu limiar, né? Já está se preparando para retornar, mas com muita sabedoria, né? E é muito bonito esse capítulo mesmo, né? Muito bonito. Aliás, o livro todo, né? Muito. E a gente pode falar, hein, Amado, que foi a última grande aula, né, desse mestre para o seu discípulo, né?
É, isso mesmo, é verdade. A última grande aula, e certamente essas palavras depois vão ser lembradas por ele, né? Eu diria assim, última grande aula assim, ao vivo, né? Porque os ensinamentos eles permanecem, né? E sempre a gente, quando precisa, vai beber nessa fonte, né? E é que vai acontecer com o Saulo, né? No futuro, vai voltar para beber nessa fonte aí. Exatamente, vai vivenciar isso tudo, né? Muito bom, maravilhoso. E sim, a experiência dele ali, a experiência até na forma de falar com Saulo, até puxando por um lado até psicológico, né? De conhecer ali o temperamento desse discípulo dele, puxando até ali pelo lado psicológico dele. Olha, você vai ficar no meu lugar, né? Já vai chegar tiranizando, tão contrário assim a doutrina que eu sempre pus aqui, né? Porque todos sabiam que Gamaliel não era de tirano, não tinha nada, muito pelo contrário, né? Muito bom. Obrigada, amado. Ó, vou colocar aqui agora para a gente encerrar, mas a gente vai comentar um pouquinho, quem quiser comentar. O André me mandou um vídeo. Vou colocar aquele vídeo, hein, amigo? Ó, Ah, legal, aquele vídeo é muito bom. É do Ed Renekiewicz. René Kivitz. Olha, o René Kivitz, ele é um pastor protestante, tá? Então eu vou colocar um vídeo dele aqui. Eu gosto muito, o André gosta muito dele. Nesse vídeo que o André me mandou, o André me manda uns presentes assim, eu vou precisar de umas 2 vidas para retribuir esses presentes que o André me manda, né? Me manda uns presentes assim maravilhosos. Que ele simplesmente resume ali para mim, né, tudo que há de mais bonito sobre esse deserto que eu quero trazer para nossa reflexão, tá? Mas aí eu já coloco de antemão para vocês que ele é um pastor da igreja protestante, então vamos tirar o espírito da letra, vamos tirar o espírito da palavra dele, porque na essência as palavras dele são belíssimas. Então vou compartilhar aqui um pouquinho para a gente poder ver. Vamos lá. E aí depois a gente faz o comentário e encerra. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O deserto tem um conteúdo simbólico muito grande na Bíblia Sagrada. No Gênesis vai dizer que quando o homem é expulso do paraíso, no jardim do Éden, ele vai para o deserto, para uma terra seca, para uma terra árida. É no deserto que Moisés tem um encontro com Deus e ouve a voz de Deus. É no deserto que o povo de Israel peregrina em direção à Terra Santa e tem a sua experiência de contato com o seu Deus, e é também no deserto que o povo de Israel passa por todas as provações e todas as dificuldades que vão legitimar a sua fé ou a sua desconfiança no seu Deus. O deserto é esse lugar, é um lugar quando nós estamos puros diante de Deus, puros no sentido de não termos nenhum ponto de apoio. No deserto não importa a roupa que você veste, o carro que você usa, a casa onde você mora, não importa a sua função social, não importam os seus títulos. Ali no deserto você está só e literalmente está sozinho, está sozinha entre Deus e o diabo na terra do sol. O deserto é esse lugar de encontro verdadeiro. O deserto é esse lugar de solidão, de solitude, e o deserto é um tempo, portanto, muito fértil. O deserto implica na sua vida uma situação de muitas possibilidades. É lá no deserto que você se encontra com você mesmo. É no deserto que você encontra a sua identidade, o seu eu verdadeiro. É no deserto que você ouve a voz do mal, mas é também no deserto que você pode ouvir a voz de Deus. Portanto, dê boas-vindas aos tempos de deserto na sua vida. Esse
o lugar da perda, o lugar do sofrimento, o lugar da dor, o lugar da solidão. Quando você está só, você tem a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Deus. Ali não existem máscaras, ali não existem muletas, não existem pontos de apoio, ali é a hora da verdade. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. A minha oração é que eu seja capaz de identificar quando é que o deserto se constrói à minha volta e que eu jamais duvide que ali no deserto o Espírito Santo de Deus está comigo. E eu peço a Deus e convido você a fazer essa mesma oração, a dar boas-vindas ao tempo de deserto e dar boas-vindas à presença do Espírito Santo de Deus. Gente, maravilhoso, né, para mim. Sim. Depois eu vou colocar lá no nosso grupo. Deserto é isso, né? Tudo que o Renê falou. Deserto é o lugar aonde a gente entra em contato com o nosso íntimo mais íntimo, né? É um lugar onde não há nada a nos tirar a atenção, é um lugar mais propício para a gente entrar em contato com Deus. É um lugar, como ele fala, que legitima as nossas dores, mas também legitima a nossa fé, né? É um lugar onde a gente consegue avaliar as nossas perdas, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então, quando a gente passar pelos desertos das nossas vidas, e às vezes a gente passa por um, por dois, por três ou por mais desertos, né? Que a gente consiga acolher esse momento de deserto e trazer Deus para mais próximo da gente e que a gente possa avaliar tudo, tudo, tudo e possa usar da melhor forma esse deserto, porque ele é necessário, viu? E ele existe e ele é necessário. Alguém quer colocar? Que aí a gente pode. Eu só queria falar rapidinho, posso, por favor? Eu sei que nós estamos estourado o tempo. Mas olha, esse vídeo me emocionou demais, viu? Que me emocionou, porque ele me levou ao meu deserto, mas o deserto do desespero, da dor, onde não havia água, onde havia pedra, onde havia choro, onde havia tudo, onde eu me senti completamente só. Lá no deserto, onde só havia eu ou ficar ali ou buscar Deus. E foi nesse deserto que eu senti a necessidade de buscar Deus e fui levada, eu sozinha, eu fui levada a buscar um centro. Foi nesse deserto, por isso que eu me emocionei, porque ele me levou de volta àquele deserto de dor. Que lindo, viu? Que lindo esse vídeo. Muito lindo. Maravilhoso. Então você soube, né, estar no necessário deserto das nossas vidas e deu um ótimo caminho, né? Aproveitou muito bem esse momento de deserto e é assim que a gente tem que fazer, né? É, é assim. Obrigada, querida. Amores, obrigada. Semana que vem, então, a gente hoje encerra esse capítulo. A gente vai voltar a falar sobre deserto, tá? Em outros momentos. Eu só coloquei a sementinha ali nos nossos corações. Acho que o deserto é toda noite, quando a gente reflete e faz aquilo pedido que o Santo Agostinho faz para a gente. Também, Bia, também. E aí é no momento que a gente está lá tentando fazer a nossa reforma íntima, nos autoavaliando e procurando melhorar nesses desertos. Aliás, eu faço isso quase o dia todo, mas tudo bem. É um momento de deserto também. É porque a gente fica pensando, será que agi certo? Será que eu falei certo? Exatamente. É assim, sabe? É o dia todo, o tempo todo. É, a gente fica sempre na dúvida, né? Mas Deus é por nós. Saúde e saúde e paz para todos. Eu amo vocês, tá bom? Fique com Deus. Fiquem com Deus, queridos. Até semana que vem. Semana que vem é o estudo do André, tá? Beijo, tchau. Vai ter prece, não? Vamos fazer a prece. Olha, eu estava preocupada com a irradiação, mas vamos fazer. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Tá sem microfone, Ana. Será que o Nicolas poderia fazer, por favor, Nicolas? Faço. Então, Com vamos. prazer. Pai de infinito amor,
Senhor das estrelas e dos nossos corações, Mestre Jesus, nosso guia e modelo, governador do orbe, nosso irmão mais velho, nosso melhor amigo, que consegue nos perceber como somos e nos ama apesar das nossas limitações, pois consegue ver toda a nossa potencialidade. Senhor, pedimos, ser presença viva em nossos corações, que possamos sentir a tua divina presença ao escutar os nossos corações e nos convidar sempre a sermos versões melhores de nós mesmos, que possamos ver em cada dia de nossas vidas um palco de eventos, circunstâncias e pessoas coordenado pelo Senhor. Cada coração, cada situação que advém para nós tem como objetivo a nossa edificação espiritual. Por isso, Senhor, que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para aproveitar cada oportunidade para a nossa edificação espiritual. Ser presença viva em nossos corações, ser cântaro a descedentar a nossa sede de amor, que possamos buscá-lo como o faminto que busca o alimento, como o sedento que busca água com a boca seca. Que o Evangelho seja alimento para os nossos corações, que as palavras saiam dos papéis e convertam-se em sentimentos vivos em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Quase que a gente perde uma prece linda dessa. Tá vendo? Obrigada, obrigada a todos. Gratidão. Queridas. Deus Gente, abençoe obrigado você, com tio Deus. Nilton.